As últimas duas capacidades motoras é a velocidade e a agilidade, e eu vou explicar ela dentro dessa mesma aula porque elas têm muitas coisas em comuns, tudo bem? Primeiro, o conceito de velocidade. Velocidade é a nossa capacidade de sair de um ponto até outro e fazer isso o mais rápido possível. Acho que vem em mente primeiro coisas de atletismo, então eu correr 100 metros, eu correr daqui até aqui o mais rápido possível, eu nadar daqui até aqui o mais rápido possível, mas isso se aplica também às lutas, então eu chutar o mais rápido possível, tirar meu pé do chão até o alvo, ou sair com minha mão daqui até o meu alvo, tudo isso daqui está relacionado com a velocidade, essa capacidade de sair de um ponto até o outro, seja com o seu pé, seja com o seu braço, seja envolvendo o corpo inteiro, não interessa. O conceito da velocidade, esse deslocamento do ponto A até o ponto B, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Obviamente, só de falar, a gente vê a importância disso para as modalidades de striking. Então, para modalidades que envolvem soco, chute, joelhada, cotovelada, a gente conseguir fazer a ação mais rápido, diminui a chance do meu oponente ele vai ter menos tempo para ter uma reação, para fazer um bloqueio, para fazer um contragolpe. Então, melhorar a velocidade é algo fundamental dentro das lutas, obviamente dentro do gesto técnico da nossa modalidade. E a agilidade é a capacidade de mudar a direção o mais rápido possível. Então, a velocidade ela envolve basicamente o deslocamento de um ponto até o outro. A agilidade, invariavelmente, ela vai envolver uma mudança de direção. Aqui vai ser muito mais relevante para modalidades que são coletivas, que envolvem deslocamento. Então, imagina futebol, vôlei. Então, essas modalidades que envolvem muita mudança de direção, a agilidade ela é fundamental, que vai envolver essa desaceleração e aceleração. Porém, apesar da gente não ter diretamente esse tipo de agilidade nas lutas, essas modalidades que envolvem controle de distância, essa capacidade de desacelerar, tirar rápido o pé do chão, ela vai ser importante também. Então, modalidades como taekwondo, mesmo o boxe, que envolve esse controle de distância, você fala, pô, mas o boxe não tem nem chute, mas esse controle de distância, sair, entrar, esse controle fino, a agilidade ela vai ser relevante sim, tudo bem? Então, essas duas coisas elas vão ter alguma relevância para algumas modalidades de combate, tá bom? Então, sendo velocidade, esse deslocamento de um ponto até o outro o mais rápido possível, e agilidade, a gente conseguir fazer a mudança de direção o mais rápido possível, tudo bem? E aí, tem algumas coisas para a gente desenvolver essas duas capacidades que são muito importantes e é fundamental que a gente tenha claro, tudo bem? Porque as pessoas erram muito o conceito. Para a gente desenvolver a velocidade e a agilidade, a gente tem que ter foco na qualidade. E aqui, cara, isso daqui é de lei. Você vai ver praticamente todas as modalidades das pessoas errarem isso daqui em treino. Já vi, tô fazendo 50 chutes. Eu dou muito exemplo de chute porque eu venho do taekwondo, mas aplica para sua modalidade, tá? Porque você está fazendo 50 chutes, 100 chutes, faz treino dos 1.000 chutes hoje. Não, que ele tem que repetir muito para ficar mais rápido, para ficar mais forte. Isso daqui é um erro conceitual. A gente acabou de ver que quando você aumenta o volume, você vai trabalhando a resistência. Então, se você falar para mim, não, eu vou fazer 100 chutes, porque ele tem que chegar no final do round e mantendo a qualidade, tá ok, isso é uma justificativa. Agora, você não vai ficar mais rápido fazendo esse treino. Seria melhor você fazer 10 séries de 10 chutes. Faria mais sentido se você quiser melhorar a velocidade do seu chute. Então, a forma como você está organizando não está adequada para o seu objetivo. Sempre que é importante a gente dominar os conceitos, porque se eu entendo o conceito, eu entendo como que eu tenho que organizar meu treino. E a gente vê que muitos erros nos treinamentos, quando a gente começa a conversar com os professores, com os treinadores, eles falam que querem uma coisa e você vai ver como está organizado, isso não vai atingir outra coisa. Isso por quê? Porque ele não dominou os conceitos. Então, sempre que a gente vai trabalhar em velocidade ou agilidade, eu tenho que ter o máximo de qualidade possível, ele vai ter que fazer o máximo de velocidade e intensidade. Porque pensa, se eu quero melhorar minha capacidade de fazer isso daqui o mais rápido possível, se eu começo a fadigar, então pensa que eu demoro meio segundo para ir daqui até aqui. Aí agora, por exemplo, pô, cansei, aí começo a fazer a repetição a 0,7 segundos. Cara, você acha que com esse treino que eu tô caindo de 0,5 segundos para 0,7, eu vou conseguir fazer, porque em teoria você está falando para mim, ó, a velocidade dele é 0,5 para fazer esse deslocamento. Eu quero, no fundo, que ele faça em 0,4, você não concorda? Agora, se eu estou treinando ele com fadiga, ele passa a sair de 0,5 para 0,6, 0,7, você acha que em algum momento ele vai melhorar para 0,4? Esse tipo de treino vai chegar a isso daqui? Não faz sentido. Então, todas essas capacidades que a gente envolve muita qualidade, a gente não pode ter fadiga.
senão a gente vai trabalhando a resistência dessa capacidade. Então, a gente tem uma diferença entre a velocidade e a resistência de velocidade. Eu gosto de dar um exemplo, a gente tem um teste físico no Taekwondo que se propõe a medir a velocidade do chute, que ele é um teste que chama FSKT. Basicamente, em 10 segundos, a pessoa faz a maior quantidade de chute circular possível. Em 10 segundos, ele chuta pá, 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 pá. Isso é um teste de velocidade. A gente tem um segundo teste, que é um teste de sprint repetido, que ele basicamente vê a resistência de velocidade. Como que é estruturado esse teste? Você vai ter 5 tiros de 10 segundos com 10 segundos de intervalo. Ou seja, a pessoa faz 10 segundos, descansa 10. Faz 10 segundos, descansa 10. 10 segundos, descansa 10. Ou seja, ele faz 5 tiros desse com 10 segundos de intervalo. E a gente vê tanto a somatória total quanto o índice de fadiga. Então, basicamente, a diferença do melhor tiro dele para o pior. Basicamente, a gente vê o quanto ele decaiu aqui. Então, você vê, o primeiro teste, que é só 10 segundos, a gente avaliou a velocidade. O segundo teste, a gente avalia a resistência, tanto que a gente tem um indicador de fadiga, do quanto que ele está decaindo ao longo do tempo. Percebe? São duas coisas distintas. Se eu quero trabalhar velocidade ou agilidade, eu vou ter que evitar a fadiga e fazer treinos com foco na qualidade, tudo bem? A falta de compreensão técnica disso daqui, conceitual, faz as pessoas errarem muito nesse conceito, tudo bem? E aí, sempre que a gente vai fazer treinos que envolvem velocidade, agilidade, é fundamental a gente ter atenção na mecânica do gesto técnico. Então, para a gente querer desenvolver essa capacidade, é fundamental que a pessoa já tenha um domínio técnico. Não adianta se pegar um iniciante, pega o cara não sabe nem chutar direito, aí você quer melhorar a velocidade dele. Calma, cara, deixa ele, ensina mecânica. Porque invariavelmente tanto a velocidade quanto a agilidade, ela está associada com a coordenação do movimento. A gente acabou de falar agora há pouco, algumas aulas sobre coordenação. Você conseguir fazer aquele movimento mais rápido possível, invariavelmente está associado com a coordenação. Se a pessoa nem desenvolveu aquela coordenação daquele gesto, não adianta se querer fazer ele fazer rápido, por exemplo. Tanto que isso no Taekwondo, quando eu ensinava, era muito claro. Eu ensino primeiro o gesto técnico para depois eu falar para o aluno colocar a intensidade. Eu primeiro preciso automatizar a técnica, são técnicas mais complexas, sei lá, de chutar do que muitas vezes fazer um soco, algo nesse sentido que é mais intuitivo para a pessoa tem mais equilíbrio. Então, assim, você já começa a colocar a intensidade ali, normalmente ele vai piorar aquela técnica e a longo prazo ele não vai melhorar a velocidade. Olha só que maluquice. Então, eu preciso ter atenção à mecânica daquele movimento. Muitas vezes, para a gente desenvolver tanto a velocidade quanto a agilidade, a gente vai precisar melhorar elementos pliométricos, que vão envolver o ciclo, alongamento e encurtamento. A gente discute mais isso em outros módulos, em outros cursos, tá? Que a gente fala de potência, a gente fala do ciclo, alongamento e encurtamento, mas é basicamente o seguinte, o conceito de pliometria. A gente tem os nossos músculos, tecidos contráteis, cada tecido contrátil está revestido por um tecido elástico. E aí o que acontece? Quando a gente cai do caixote, salta, por exemplo, quando a gente faz isso daqui, que eu estou caindo do caixote, ele faz esse alongamento do tecido elástico, esse tecido elástico me ajuda a contrair depois. Então, esses treinos que envolvem essa pliometria, cair do caixote, fazer alguma coisa, esse acúmulo e restituição de energia, eles são muito importantes não só para melhorar a potência, mas para o ganho de velocidade e o ganho de agilidade. A gente tem artigos mostrando, por exemplo, que a sua potência no drop jump, que você cai do caixote e salta, está associado com a sua agilidade. Quando você melhora lá, possivelmente se melhora a sua mudança de direção também. Então a agilidade ela tem esse componente pliométrico. Além disso, para a gente melhorar esses aspectos, é importante a gente melhorar a nossa capacidade de desacelerar. Então, quando eu ensino meu músculo ali, eu faço treinos para ele conseguir desacelerar em diferentes direções, possivelmente eu vou ter conseguir fazer treinos pliométricos mais eficientes também. E isso vai ter relevância para melhorar minha velocidade, minha agilidade. E o último conceito que eu quero discutir com vocês é o conceito tanto para agilidade quanto para a velocidade de aberto e fechado. O que acontece? Existe um conceito de habilidades motoras, isso daqui na educação física, quando a gente fala em aprendizagem motora, propriamente dito, que é de habilidades motoras abertas e habilidades motoras fechadas. Habilidade motora fechada é como se fosse, pega o atletismo, por exemplo, um tiro de 100 metros. Eu consigo mentalizar a prova inteira na minha cabeça, eu não tenho instabilidade do ambiente. Consigo mentalizar cada passada que eu vou dar e vai ser basicamente aquilo ali a prova. Agora, pega uma partida de futebol, por exemplo.
ela tem muita instabilidade no ambiente, depende do meu parceiro, depende do meu oponente, cada posicionamento dele vai depender, a minha ação vai depender de onde eles estão. Então, eu não consigo mentalizar uma partida inteira de futebol na minha cabeça. A mesma coisa ocorre com as modalidades de combate. Elas têm essa influência do meu oponente. Então, se meu oponente está longe, está perto, depende do que ele fizer, é a decisão que eu vou tomar. Isso são habilidades motoras abertas. E o que acontece? E as modalidades de combate são todas habilidades abertas, tudo bem? Para a gente desenvolver a demanda que vai exigir de velocidade na hora da luta, são em situação aberta. E aí, se a gente treina também só essas habilidades motoras de forma fechada, não necessariamente vou ter uma transferência. Sabe aquela história do tijolo não revida? Isso daqui é muito verdade na hora das lutas. É muito comum você pegar pessoas que batem manopla, bate saco de pancada, o cara bate muito bem, tem uma técnica muito boa, mas ele não consegue necessariamente transferir na hora da luta. Isso por quê? Porque o treino dele está muito focado em habilidade fechada e tem pouca habilidade aberta, não tem estímulo para tática. E aí, quando a gente pensa em elementos de capacidade motora como a velocidade, por exemplo, é importante isso estar associado com o nosso processo de ensino-aprendizagem, que é o ensino da técnica em habilidade fechada até o ensino da tática em habilidade aberta. E aí eu tenho que ter estímulos de velocidade, de tempo de ação, de agilidade dentro desse contexto mais aberto. Senão, mesmo que eu tenha uma boa velocidade em habilidade fechada, pode ser que eu não consiga transferir isso para o meu gesto técnico. Deu para entender? Às vezes eu tenho uma boa capacidade motora, eu faço rápido chute, faço rápido soco, mas se eu não treino isso em habilidade aberta, pode ser que eu não tenha uma boa transferência. Na hora da luta, eu não soque tão rápido, não chute tão forte. Por isso que é importante a gente dominar aqui esses conceitos.